Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui um grande amigo dessa minha jornada empreendedora e de investidora anjo, que é o Rodolfo Santos. O Rodolfo, ele é CEO da BMG UpTech e diretor de operações da Bossa Nova. A gente já tinha feito esse convite e eu fico imensamente feliz com a tua presença, Rodolfo. Muito obrigada. Legal demais, Claudinha. Muito obrigado pelo convite. Você sabe o tanto que eu admiro, o seu trabalho, o que você faz pelo empreendedorismo feminino no Brasil. E, além de tudo, uma amiga que eu fiz nesse mercado de Venture Capital desde quando eu entrei. Então, você lá, como uma das primeiras co-investidoras da Bossa, com certeza fez parte muito forte da minha história dentro da Bossa. Nossa, que bacana! Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rodolfo, embora a gente tenha feito alguns trabalhos juntos, mas a gente nunca compartilhou assim a jornada, né? Nem você conhece a minha jornada e nem eu conheço a sua. Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, como você chegou a CEO da BMG UpTech, como que foi também a Bossa Nova. Conta um pouquinho aí dessa tua jornada pra gente. Legal, essa história é uma história bem gostosa de contar, sabe, Claudinha? Eu trabalhei a vida inteira em grandes empresas. Eu sou formado, tenho 2 graduações em engenharia, sou formado em engenharia de agrimensura e engenharia civil. Uhum. Fui empreendedor, tive uma empresa de topografia, que foi a minha primeira empresa, logo quando eu estava fazendo engenharia de agrimensura. Depois fui fazer engenharia civil. Apesar de já ter a empresa, entrei como estagiário numa grande empresa de engenharia. Uhum. Aí trabalhava na empresa e como estagiário. E fui crescendo, fiquei nessa empresa 8 anos. E migrei muito para a área comercial, nunca fui engenheiro de obra mesmo assim. E depois o mercado deu uma desaquecida muito forte, né, de construção civil, etc. E eu comecei a procurar novos negócios. E aí um amigo em comum me apresentou para o BMG, e falando, o BMG tem uma iniciativa de investimento em startups, está querendo montar, etc. Falei, pô, mas eu não sei mexer com startup, nunca escutei falar em startups. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi 2015, final de 2015. Não, e foi assim, uma decisão muito difícil de tomar. Minha filha tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento. E estava bem estabilizado no emprego, etc. E falei, bom, vamos lá, vamos ver o que é. Eu lembro que quando eu fui sair, o presidente dessa empresa que eu trabalhava me perguntou, pô, Rodolfo, o que é startup? Eu falei, olha, eu não sei não, mas eu vou aprender. Eu vou aprender e eu ensino depois, lógico. E aí me apresentaram para o BMG, eu tive a feliz oportunidade Isso lá em BH? Lá em BH. Tá. Então a sede do grupo BMG é em BH, a sede do banco BMG é em São Paulo. Tá. Então eu tive a oportunidade de conhecer um jovem empreendedor na época de 88 anos, chamado Dr. Flávio. Dr. Flávio. E aí... Cabeça aberta, né? Demais. E aí, quando eu escutei a história do BMG UpTech, aí o Eduardo Dominicali, que é o vice-presidente do grupo, falou, não, vamos lá que eu vou te apresentar o Dr. Flávio, que foi quem teve a ideia da empresa. Poxa vida. Eu falei, não, mas peraí, 88 anos falar em startup, eu não sabia o que era startup. E aí, putz, conhecendo, trabalhando lá, montamos o BMG UpTech juntos. A ideia no começo era ser uma aceleradora, a gente deu uma estudada no mercado, mudamos um pouco para mais investidor como um corporate venture capital. E começamos a fazer alguns investimentos. Então, como nem o BMG tinha experiência em venture capital, nem eu, o que aconteceu? Um monte de erro, né? Não tem ingrediente que faça isso dar certo. Mas a gente foi aprendendo e aprendemos rápido. Tá. Então, participamos de alguns programas de aceleração com a FIENG, né, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Câmara Brasil Alemanha aqui de São Paulo. Fizemos o nosso próprio programa de aceleração e a gente sempre atuava como investidor. E no meio do caminho, conheci um cidadão chamado João Kepler e outro chamado Pierre Schurman. Olha. E o João e o Pierre me ajudaram muito no início do BMG UpTech. E a gente foi se estreitando, etc., conhecendo. E aí teve um evento lá em Belo Horizonte, não lembro se foi uma Campus Party, alguma coisa assim, organizado pelo governo de Minas, e o Pierre e o João iam vir para Belo Horizonte. E aí, como a gente já estava conversando, eu falei, putz, vou apresentar o Pierre e o João... Fazer as conexões, né? Para o Eduardo Dominicali, para o Ricardo Guimarães, que é da família, etc. E eu já tinha apresentado para o Eduardo qual era o modelo da Bossa, sempre gostamos, sempre admiramos eles.
E num almoço lá em Belo Horizonte, a gente fechou o negócio e o BMG UpTech virou sócio da Bossa Nova, né? Então... Isso foi super rápido, então, porque essa história toda, eu não conheço esses detalhes, né? Sim. Eu lembro quando assinou o contrato, quando o BMG veio e tal, mas essa jornadinha aí eu não conhecia. Esse evento, mas foi rápido, foi aquela conexão, assim... Aquele fit, né? Foi química, né? Uhum. Então, assim, a gente começou esse evento lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, foi em final de 2016 e a gente fechou o contrato com a Bossa em março de 2017. E 2016 foi o ano que a Bossa começou, né? Começou a operação ali efetivamente. Exato. Né? Então, assim, para nós foi um aprendizado muito grande. Então, assim, por que a gente, como BMG, a gente decidiu investir na Bossa? Primeiro que a gente entendeu que era um bom negócio. E segundo que a gente queria cortar caminho no aprendizado. Parcerias estratégicas. Exatamente. Acho que a gente se complementava, né? A gente tinha lá o Pierre e o João, e na época a Renata, que foi a primeira funcionária da Bossa que saiu e agora está de volta com a gente. 3 pessoas já com 40 startups investidas. Então, assim, o que eles fizeram com 3 pessoas foi um negócio impressionante. Sim. Então, mas foi legal que aí a gente, como back-office do BMG, a gente conseguiu estruturar tudo, que não era muito profissionalizado. Eles tinham lá a organização da maneira deles, mas a gente conseguiu dar um pouco mais de profissionalismo para esse negócio. E aí eu lembro uma frase do João, numa das conversas que eu guardo muito, e acho que exemplifica muito bem, ele falava, ó, aqui tem 2 jatinhos, só que a gente não tem um aeroporto para pousar, para abastecer, para fazer manutenção dos aviões, e a gente precisa voar. E quando a gente precisar, a gente tem que pousar aqui para poder fazer essa manutenção. Então o BMG entrou como aeroporto, e o Pierre e o João como os aviões aí voando, trazendo coisas legais para a Bossa. Que bacana. Eu acho que assim, e tem lições aprendidas, né, que é o que você falou. No começo, erros, né, principalmente quando a gente está falando de corporações, por mais que a gente tenha interesse, a gente vai estudar, a prática, você sabe, né? Sim. E aí quando você traz especialistas, pessoas que já fizeram isso, você tem um processo de aceleração, mas você também tem aquilo seguinte, lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado. Isso ajuda bastante, não é? Sem dúvida. E até como exemplo, quando a gente estava lá começando a investir no BMG, a ideia era, ó, a gente vai aportar capital, mas a gente também vai contratar essas startups. Isso investindo na Bossa, né? Não, isso no BMG UpTech ainda. Na UpTech, lá na os aceleradora. Erros. Sim, os erros. E aí a ideia era investir nas startups que a gente pudesse contratar. Então, assim, uma história longa, curta assim, né? Todo mundo conhece o BMG como banco. Sim. Mas dentro do BMG a gente tem a parte de agronegócio, tem de logística, tem de energia renovável. Então tinha muita coisa. Só que a gente escolheu investir muito early stage. E aí, o que acontecia? A gente aportava capital, eles não tinham produto para a gente contratar e algumas startups acabaram morrendo antes da gente conseguir dar o nosso principal smart money para eles. Porque é a fase de ideação. A fase de ideação, ela exige muita modelagem, né? E por isso que a gente, como investidor anjo, a gente sempre trabalha com a tese investimento no MVP, que já está faturando ali um pouquinho, que é para provar o produto, né? Eu acho que isso também os empreendedores já entenderam e para eles também hoje faz mais sentido, não é isso? Uma vez eu escutei uma definição sobre MVP que eu gostei, não lembro quem foi, mas aí todo mundo fala no mercado, né? Mínimo produto viável. E aí alguém virou e falou, não, para mim o MVP é o mínimo produto vendável. Vendável também. Então você está vendendo para alguém, funciona... E tem mercado. Dá para escalar, vamos tentar escalar isso, né? Exatamente. Que legal. E então, assim, toda essa tua jornada, né, BMG UpTech, hoje continua? Porque aí, como que veio a tua transição? Você no Bossa Nova, como é que tá isso hoje? Essa unidade de negócio de inovação lá no BMG? Né? Que a gente está falando 2016, 2017, mas a gente já está em 2022, né? Exatamente. Eu imagino a transformação que isso fez, né? Até cultural. Foi muito aprendizado e o BMG UpTech ele continua funcionando, né? Hoje é o acionista da Bossa Nova. A gente tem a maioria dos investimentos que a gente faz hoje. Qual que foi a decisão que a gente tomou? Poxa, não faz sentido. A gente gosta da tese da Bossa? Gostamos. Então não faz sentido a Bossa investir aqui, o BMG investir aqui. Então a maioria dos investimentos que a gente faz, fora o investimento na empresa como sócio, a gente faz investimentos como cotistas dos veículos dentro da Bossa Nova. Então fizemos em 2018 um programa com a Confederação Nacional dos Transportes,
onde nós investimos lá em 42 startups. Então, o BMG UpTech era o investidor desse veículo, junto com as empresas que eram da CNT. E foi um programa super legal. E, aliás, esse é um ponto muito legal que a gente... Pelo fato de a gente ter participado de muitos programas ao longo da jornada do BMG UpTech, o que a gente conseguiu ver? Primeiro, a dificuldade das empresas de fazer o Corporate Venture Capital, de provar o Corporate Venture Capital. Então, o BMG UpTech, junto com a Bossa, criaram um modelo de white label para essas empresas que querem começar a investir. E por que isso é legal? Porque a gente aproveita a expertise de cada empresa que é a nossa co-investidora, para ajudar a startup. Então, com a CNT, por exemplo, a gente conseguiu trazer startups de mobilidade, onde a gente conseguia abrir mercado para eles. Isso era bom para a startup, era bom para a empresa e era bom para nós investidores. Então, e aí a gente montou esse modelo de white label, a gente está fazendo agora, que nós falamos ontem lá do que é o Inova, junto com o Sebrae de Santa Catarina. Exato. Que é um negócio que super legal. As startups já foram selecionadas, né? Foram 23 startups selecionadas. Então, assim, é um modelo super inovador do Sebrae de Santa Catarina, que o pessoal lá faz um trabalho brilhante. E então a gente faz isso porque a gente quer juntar forças. Esse mercado, eu brinco muito que ele não tem competição entre investidores, né? Quanto mais investidor qualificado tiver no cap table dessa startup, melhor para a startup, melhor para os investidores. Então é um modelo que a gente gosta bastante. Nossa, bacana isso. E assim, Rodolfo, eu acho que você, diferente de muitos executivos, você consegue ter dois grandes chapéus, assim, que é trabalhar numa corporação e trabalhar numa empresa como a Bossa Nova, que a gente está falando de inovação, né? Exato. Então, quer dizer, você não fez a transição, você continua, né, nas duas ali, né? Eu acho isso fantástico, eu acho que é um aprendizado bacana, eu acho que você tem aprendido muito, você deve ter trocas enormes aí. Sem dúvida. Eu acho que tem dificuldades também, porque quando a gente está falando dessas empresas mais tradicionais, a gente sabe da burocracia, Sim. A gente sabe da questão cultural. E quando a gente vem para um ambiente de startup, um ambiente como Bossa Nova ou como outras redes, a gente sabe que a cultura é diferente e tem que ser, Exato. né? Navegar entre esses dois mundos não é fácil, mas é bem prazeroso. E você trabalha isso muito bacana, então parabéns. Obrigado. Por isso. E agora falando um pouquinho desse teu lado de diretor de operações da Bossa Nova, é isso? Sim. Queria que você colocasse um pouquinho sobre essa tua atuação ali, né? Que é uma parceria fantástica, acho que para você também bacana, mas a gente sabe que diretor de operações, trabalhar em operações numa empresa como Bossa Nova, a gente tem uma série de questões ali, né, nessa gestão de startups, de time, mas eu acredito e eu vejo, né, sou investidora lá, eu acompanho, eu vejo nossos sucessos, né, então a gente tem uma equipe muito bacana também. Fala um pouquinho. Exato. Eu tenho um ponto legal que em 2017, quando eu fui ser diretor da Bossa, né, através do investimento do BMG, primeiro eu fui ser diretor administrativo financeiro. Então, assim, a gente teve um apoio muito grande do BMG, porque todo o back-office, né, contabilidade, financeiro, RH, era uma prestação de serviço do CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado do BMG. Então, a gente estruturou primeiro a diretoria administrativa e financeira. Aí tivemos uma mudança onde eu fiquei como CEO e diretor operacional durante um ano. Isso. E o Antônio Patrus assumiu a diretoria administrativa e financeira e o João como diretor comercial. E no ano passado o João assumiu, acumulando, né, como CEO e diretor comercial, e eu fiquei exclusivo na diretoria operacional. E foi uma virada de chave, assim, a gente tem que se adaptar tão rápido nesse mundo, que era o seguinte, né, lá atrás, a área operacional ficava cobrando a área comercial porque tinha muita empresa para investir e não tinha dinheiro. Aí agora tem muito dinheiro e não tem muita startup. Então, assim, ao longo do tempo, você tem que ir mudando o processo de uma maneira tão veloz que esse mercado... A gente viu o que aconteceu com o mercado de Venture Capital nos últimos 3 anos. Claro. Mas foi um desafio super legal. Hoje, eu brinco com o pessoal que eu já reestruturei a área operacional 3 vezes. E agora está sendo a 3ª vez, mas é um negócio tão interessante que é a gente pensar em gente. Boa. Porque é o seguinte, né? O que estava acontecendo dentro da Bossa? A gente contratava um analista para analisar startup. Então, o analista, você tem que ter um perfil analítico. Aí, na hora que ele entrava dentro da Bossa, por essa pressão que a gente está tendo de investir, porque tem muito capital,
o analista ele gastava 50% do tempo dele prospectando startup. O analista com perfil analítico, ele não consegue, ele não gosta e não sabe fazer prospecção. Então, ele estava tomando 50% do tempo dele e não era prazeroso. Não era prazeroso. Então, o que a gente fez? A gente criou um processo falando, vamos mudar isso aqui. Então, a mudança que a gente está fazendo lá agora é fazer literalmente uma maquininha de investimento, uma indústria. Sim, então, em série, né? Exato. Então, o analista ele vai analisar, ele vai ficar o dia inteiro analisando startup. Aí vai ter um outro cara que vai fechar o deal. Aí vai ter um outro cara que vai colocar ele na rede. Aí depois vai ter outra pessoa que vai olhar a performance. Aí vai ter uma área que vai olhar para fora, que aí sim, tem que ter o perfil mais comercial. Então, esse tanto de mudança que a gente vai passando, e assim, para nós como profissional é um aprendizado enorme, né? Então, é difícil, mas é muito prazeroso e a equipe, você sabe muito bem, a equipe que a gente está na Bossa hoje é uma equipe fantástica. Então, eu aprendo demais com eles, eu brinco, sem vocês eu não sou nada aqui, então me ajudem porque a gente tem que construir isso tudo junto. Então, é muito prazeroso, Claudinha, é muito legal. Você estava falando da questão que hoje, né, tem dinheiro, mas não consegue trazer a quantidade de startups, né? Então, quer dizer, antes tinha as startups ali, mas não tinha o dinheiro, tinha que ficar correndo, selecionando, talvez até mexendo no valuation, né? Sim. No equity e tudo mais. Eu acho que isso é bom a gente entender, que mesmo com dinheiro, a gente não pode investir em qualquer negócio, Exatamente. Né? Muitas vezes a gente acaba com o negócio, acaba com a startup, acaba com o empreendedor, que é o que você falou. No fundo, né? O final, não é nem o final, mas assim, o nosso processo é investir em gente. É isso. A gente acredita nisso. É isso. E são negócios, são soluções, são problemas sendo resolvidos, mas tem um sonho, são pessoas. E nessa fase que a gente investe, né, que é early stage, a gente investe muito ali no modelo de negócio, no empreendedor, mas principalmente a gente mantém a equipe, a gente faz questão, né, Sim. de manter a equipe. Para quê? Para que o que foi desenhado, né, escalar para a gente ter êxito. Então, quer dizer, não é só ter dinheiro. Exato. É também ter bons negócios, validar, conseguir fazer aí um filtro bacana e principalmente o que a gente sempre fala, e talvez o João foi um cara que consolidou isso para a gente no ecossistema, que é a questão de smart money. Exato. Isso é muito legal e a gente tem... Ontem no evento, né? Ontem a gente teve um evento, para quem está ouvindo agora, a gente teve um grande evento, o primeiro grande evento da Bossa Nova, foram mais de 3.500 pessoas lá no Arca, e no final do evento a gente conversando com empreendedores, e teve um caso interessante, tem uma startup do Sul que a gente investiu, que ele não estava buscando investimento, mas foi no evento da rede lá que a Mona Lisa faz. Sim. Mona Lisa, eu brinco, o Eduardo chama ela de menina porreta. Olha. Ela é nota 1000. Uhum. Então, a Mona Lisa fez um evento lá em Floripa e eu conheci ele lá. E aí ele falou, e eu perguntei, e aí, você tá captando? Ele falou, não tô captando, tô crescendo bootstrap aqui, tá dando tudo certo. Eu falei, cara, deixa a gente investir em vocês aí, 4, 3, 5%. A gente consegue agregar para o seu negócio. Exato. Aí o cara pensando, né? Putz, mas vocês têm tantas startups para olhar, como é que você vai? Que bacana a visão desse empreendedor. Aí Você mais uma lá na rede, né? E aí acabou que deu certo. Uhum. A gente investiu nele e ontem no evento eu estava conversando com ele. Que legal. E ele veio me agradecer. Falou, Rodolfo, tudo aquilo que você falou comigo lá em Floripa era verdade. E eu não esperava, ele falou comigo, eu não esperava de verdade. Ontem aqui no evento eu fechei 26 contratos. Olha. Fora toda a experiência que eu tô tendo aqui dentro da rede Bossa. Então, e isso para nós é assim, é motivo de muito orgulho, né? Então, quando acontece uma coisa, e eu brinco com as pessoas assim, ó, eu não vou mentir para você não vai poder virar lá na frente e falar assim, Rodolfo, você mentiu para mim. Outra coisa que eu falo também... que o risco existe, né? Eu viro e falo assim, ó, CNPJ a gente abre quantos a gente quiser. CPF a gente só tem um. Muito bem. Então, eu falo, ó, eu não vou falar mentira para você. Uhum.
Então foi muito legal ter esse feedback e graças ao time lá da Bossa, a gente está conseguindo entregar esse smart money para os empreendedores. E é isso que a gente chama realmente de smart money. Exato. E uma outra coisa que eu falo muito para os empreendedores, até quando me procuram e, enfim, que eu tenho oportunidade de conhecer, você sabe que muitos me procuram diretamente, enfim, eu sempre falo o seguinte, que momento que você tá, né? Qual o teu caixa? Eu acho isso importante. Sim. Aí tem aquele empreendedor que eu acho que ele tá numa fase de growth bacana, ele está escalando, ele precisa fazer alguns ajustes, e ele está bem de caixa. Ele fala assim, não, a gente está bem de caixa. Eu falei, ótimo. Então essa é a hora de você buscar investimento. É isso aí. Exatamente. Aí fica assim, mas Cláudia, eu acho que não faz sentido. Faz sentido, porque o processo de buscar um investimento, de receber um investimento, ele é longo. E a gente está demorado. falando aí pelo menos de 3, 4 meses, né? Até ajustar, dependendo da startup, até ajustar tudo isso. Então, quando a startup, ela tem caixa, ela consegue se manter, você não tira o foco do empreendedor. Exato. Né? Isso é importantíssimo. Principalmente do CEO, ou de quem está liderando ali, né? O aporte. E você consegue trabalhar isso numa boa, porque a gente sabe também que quando o empreendedor, ele tá na dificuldade ali de caixa, e a gente vê muito isso, Sim. né? E ele ainda vai buscar investimento, seja na Bossa, seja em outro, né? Com alguns investidores, ele fica com aquela pressão. Lembrando que é uma pessoa só que A gente geralmente também faz fica, isso, né? E a gente também fica com essa pressão, Exato. né? Então, eu achei muito bacana você colocar isso, e eu acho que essas lições aprendidas, a gente tem passado muito para os empreendedores, né? Exato. E o nosso ecossistema, ele já está evoluindo bastante. E eu tenho conversado aqui com algumas pessoas e a gente tem falado da qualidade das startups. Impressionante. Queria que você desse até o teu ponto de vista em relação a isso. Quando vocês começaram lá com a UpTech em 2015, 2016, né? Para um pitch, startup nova que chega, para agora, você percebe essa evolução? Demais, mas é muito. Acho que pessoas como o João Kepler, acho que é um ponto interessante. Você sabe como é que eu conheci o João? Não. Eu não tenho dificuldade de dormir, não, sabe, Cláudia? E aí, mas como eu falei, minha filha que tinha acabado de nascer, tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, eu falei, cara, preciso aprender isso. Aí eu comprei alguns cursos na internet, tá. E aí vi o João. Eu falei, putz, de todos que falaram lá, eu falei, eu gostei desse cara. A linguagem dele é muito simples, né? Gostei dele. Aí eu conheci o João, acho que foi em Brasília, um evento, eu tava no telefone com a minha esposa, eu olhei pra trás, o João chegando. Aí eu falei assim, daqui a pouco te ligo. Desliguei e falei, João, quero conversar com você. Aí ele, vamos almoçar. Eu almocei com ele, foi assim que eu conheci ele. Então por que eu tô falando isso tudo, né? Hoje a gente tem muito conteúdo. Sim. Então você vê o João, não só para startup, mas também para investidores, que é muito importante para o ecossistema isso também, né? Então, mas hoje tem muita preparação, tem muito material, e o empreendedor ele tá se profissionalizando. Então, ele já chega com material bem mais completo, bem mais acessível para o investidor analisar. Então, assim, melhorou absurdamente de 2016 para hoje, né? Que hoje bom. tá bem legal. Para nós investidores também, nós também crescemos, evoluímos, Nós estamos aprendendo, né, Claudinha? Eu lembro, nós somos da época que a gente tinha que explicar o que era startup, né? Exatamente. A gente tinha ali aquelas sopas de letrinhas, tinha que explicar uma a uma. Hoje não, hoje o mercado, essa nova economia, ela é uma nova economia de startups, Sim. né? Representatividade. Eu queria falar de um tema que até é o objetivo do nosso programa aqui, que me motivou a fazer, que é o seguinte, a gente trazer mais mulheres para esse ecossistema. Exato. Né? Eu não sei quantos eventos nós fomos juntos, mas eu acho que eu era a única mulher ou uma das únicas. No começo, né? sem dúvida nenhuma. E até hoje, eu acho que assim, a gente ainda tem uma quantidade de mulheres na rede, no ecossistema, mas poucas são atuantes, né? Poucas participam. Então, eu tenho tentado virar um pouco essa chave, porque eu acho que a mulher, ela tem uma contribuição bacana aí. E outra coisa, a gente tem falado tanto dessa questão de diversidade, eu acho que a própria mulher, ela tem que entender que ela pode participar, que ela pode contribuir, que não é só de homens, né? Que Exato. não é só papo de homem. Inovação, tecnologia, startup não é só papo de homem. E a mulher, ela pode falar do que ela quiser, né? Exatamente. E a gente tem visto na própria rede várias mulheres me procurando com interesse de participar da rede, de ser investidoras ou atuar com a Smart Money. Quando eu pergunto para essas mulheres, você atua? Qual que é o teu background, né? Fantástico, eu falo, poxa, eu
adoraria que você viesse para a rede, você né, viesse como investidora, porque você vai ajudar também muitos empreendedores e até nós mesmos, né? A gente aprende bastante, é uma troca, a gente não conhece de tudo, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de diversidade, como que você vê isso? Sei que você vem de uma família onde tem mulheres, Exato. você tem uma filha, então quer dizer, é um tema que você, né, você cresceu com isso, né? Você cresceu com as mulheres, né? Fala um pouquinho pra gente. Legal. Claudinha, assim, eu acho que a gente tem a cultura do brasileiro, né? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Tem um preconceito bobo, né? A mulher tem que cuidar de criança, a mulher tem que não sei o que. Cara, a mulher tem que fazer de tudo, tem que fazer o que ela quiser. E essa mudança que tá acontecendo, e ela ainda é muito devagar, na minha visão, tá? E, assim, por isso que iniciativa como essa, como o Pool Ladies lá dentro da Bossa, o que você faz pelo empreendedorismo feminino no Brasil é um negócio sensacional. Então, assim, isso eu acho que impulsiona. É difícil? É difícil, mas precisa de alguém puxando isso. Sim. Então a gente vê no próprio banco hoje, a CEO é a Ana Karina, uma mulher fantástica, que tem um background fenomenal, tá aí CEO de um banco. Então, quantas mulheres? Hoje a gente tem mais de 25% das startups investidas pela Bossa, tem founder mulher. Quem cuida da rede é uma mulher. É a Mona são duas mulheres, é a Mona junto com a Ana. Então, assim, é super legal. Como eu falei, a rede era um negócio que a gente tinha uma dificuldade enorme no começo. Passaram, sei lá, 5 pessoas pela rede que não conseguiram montar o negócio, fazer funcionar. E hoje a Mona e a Ana tocam lá brilhantemente. Então são as nossas meninas porretas lá, que a gente gosta demais. São maravilhosas. Então, assim, a gente dentro da Bossa fazendo evento, você acabou de fazer agora, no final do mês passado, um café com as mulheres, foi super legal, deu muita gente. Exato. E a própria dificuldade que você falou, né? Tem mais mulheres no ecossistema? Tem. Todas essas mulheres são atuantes? Ainda não. Então, assim, você tem um trabalho muito legal de tentar... Vamos lá, gente, vamos movimentar, vamos fazer acontecer. Junto, né? Eu também tô aqui, né? Exatamente. Estamos juntas. É liderar pelo exemplo, né? Isso é que é legal. Então, acho que vai mudar. Eu acho que agora chega no momento que começa a mudar mais rápido pela quantidade. É igual curva de startup, né? Exponencial. Você demora a sair aqui, mas quando vai bem rápido. E, assim, a gente reza todo dia para você continuar puxando esse bonde aí para ajudar a gente no ecossistema feminino no Brasil. Pois é o que você falou, é um desafio muito grande. Eu também concordo que as mulheres, elas primeiro têm que acreditar nelas, saberem o que elas querem, o que elas podem. Eu sempre falo com elas, é o seguinte, qual que é o teu tempo, né? Qual o teu momento de vida agora? Como que você quer atuar nesse ecossistema? Porque se ela quiser só investir... Ok, eu quero só investir porque eu acredito em startups, porque eu quero conhecer. Não, eu quero ser mentora. Muitas querem ser mentoras. Né? Eu quero aprender a ser investidoras. Então, eu falei assim, então, vamos fazer um exercício do que você pode, do que você quer e como que a gente aprende? Compartilhando experiência. Não é isso? É isso. Como é que você começou lá? Não foi errando, não foi batendo papo, não foi conversando com os empreendedores? Exato. É o que eu falo com elas, mas eu vou te falar o seguinte... Difícil, realmente é difícil, mas eu acho que assim, falas como essa sua, né? Referência lá, da presidente do BMG, Ana Karina, que é fantástica. Fantástica. Né? Fantástica. E você, falando, né, do teu time de mulheres e acreditando que a gente pode ter mais mulheres, eu acho que quando o homem, ele também se posiciona desse jeito, ele fala, eu acho que as mulheres também, elas entendem que elas... Falam, poxa, que bacana, Rodolfo tá falando isso também. Tem um ponto legal, Claudinha, que é independente se é para homem ou se é para mulher. Porque lá quando eu comecei, vinha muita startup virar para mim e falar assim, me dá uma mentoria? Eu falava, mas por que você quer uma mentoria comigo? Eu não construí nada, não fiz nada. Não, vamos conversar. Eu falei, beleza, eu até brincava, não vou fazer mentoria com você não, vou conversar com você. E aí, o que eu fui aprendendo ao longo do tempo? Que as nossas experiências, apesar, pode ser o mínimo que seja, uma palavra, uma frase, uma estratégia que você dá para uma pessoa dessa, que ela não está vendo, que às vezes está focada demais na operação, muda completamente a visão do negócio. Então, assim, você não precisa ser o expert, você não precisa ter criado o Facebook ou o Instagram para poder dar mentoria para alguém.
Às vezes a pessoa está lá tão focada que a oportunidade está passando do lado dele, quem está de fora vê, mas ele não enxerga. Então, assim, é uma frase que você fala, é uma estratégia que pode mudar a vida daquele empreendedor. Bacana, isso é ótimo. E você sabe que para as mulheres, a gente tem que trabalhar com um elemento ali que é o motivacional também, né? Sim. Acho que a gente tem que dar oportunidade. Nas redes que eu participo de investimento, né? Além da Bossa, eu participo de outras redes. E eu também estou sempre falando dessa questão, eu estou sempre trabalhando a diversidade, até nos times de startups também, quando eu vejo que são só homens, eu falo, poxa, vamos trabalhar essa equipe, vamos trazer uma mulher aí para o time. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, porque diversidade não é a gente só falar. É a gente praticar, Exato. né? É a gente fazer, é o exemplo. E eu acho que isso a gente vai mudando o mercado. E eu acredito que aí, para esse ano ainda, talvez para o final do ano que vem, talvez a gente dobre ainda esse percentual aí de mulheres na rede. Vai acontecer. O que você acha sobre isso? Claudinha, é fantástico. Quantas vezes a gente já comentou, independente de gênero, né? Vamos falar de skills. Sim. Quantas vezes a gente já falou para os founders de startup de complementariedade? Uhum. E isso não serve só para skills. Sim. Então, assim, a mulher... Eu não falo... Homem também pode ter a mesma habilidade da mulher, a mulher pode ter a mesma habilidade que o homem, mas isso não é tão cartesiano desse jeito. Então, a partir do momento que a gente tem visões diferentes, estratégias diferentes, e todo mundo senta numa mesa e chega numa definição junto, e tendo todos esses olhares, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Bacana. E é exatamente isso que a gente coloca para o mercado, para as mulheres, para os homens. E aí o que acontece? Tem muitos homens que me procuram, tal, que tem uma rede, eu tenho um grupo específico que fala assim, poxa, eu não tinha pensado por esse ponto. Mas quando você tem um grupo, uma rede formada só por homens, as mulheres não se sentem representadas. Exato. É a mesma coisa da gente fazer aqui alguma coisa só para mulheres, e aí você também não vai se sentir, os homens também não vão se sentir representados. Perfeito. Então a gente precisa ter essa representatividade, dar oportunidade. Eu fico muito contente de você falar isso, eu sei o quanto que você valoriza. Desde o início eu fui extremamente bem recebida por você, né, por todos. Eu acho que isso me ajuda bastante, me traz bastante confiança também do meu trabalho, do que eu faço. E eu fico muito grata. Uma outra coisa que eu queria falar com você aqui para a gente encerrar, que já está falando que o nosso programa está acabando. Já? Já! Você sempre colocou pra mim que você é low profile. Falou, Claudinha, eu não gosto de falar, eu gosto de ficar ali. Mineirinho, eu também sou mineira. Mas eu vou te falar o seguinte, você fala muito bem. Obrigado. Você é ótimo. Não se esconda, se exponha. Você tem uma experiência maravilhosa, você tem uma jornada bacana. E faça isso mais vezes. Você não é tão tímido assim. Você é ótimo. Eu tô melhorando. Rodolfo, um prazer enorme te receber aqui, o carinho que eu tenho por você, te desejo muito sucesso, vou continuar com você aí nessa jornada. Que bom. Então, muito obrigada. Claudinha, o prazer foi todo meu, putz, obrigado pelas suas palavras, ainda mais vindo de você sabe o tanto que eu te admiro, te respeito, você é de casa, se precisar entrar lá, puxar a orelha, pode puxar, xingar, que eu brinco, eu até gosto. Então, assim, parabéns pelo trabalho mais uma vez, continue na jornada e conte com o nosso apoio. Muito obrigada. Que vai dar certo, vai ser muito bom para todo mundo lá na frente. Maravilha. Beijo para suas mulheres. Obrigado, Claudinho. Beijo para você também. Obrigada.